quando eu perdi, eu só pensava assim, gente, eu fiz tudo direitinho. Então, realmente, precisou estar comigo um tempo. Sim. Eu precisei receber, dar esse amor para esse ser que teve o tempo dele aqui e eu tive o meu tempo com ele, de amor, de entrega. E é isso. E aí você transforma, você volta a ser aquele grãozinho de areia e se coloca no seu lugar. E é isso mesmo que você diz, Grazi. É você sentir que você faz a sua parte. A partir desse momento a gente consegue ficar um pouquinho mais tranquila, porque minha parte eu estou fazendo, agora é com o cara lá de cima, né? É isso. Esperar e ver o que ele reserva pra nós. Isso faz com que a gente dispare muito cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. A gente precisa de um pouquinho dele, não de um pocão o dia inteiro. Se eu falo com você, você não vai falar Exato. que frescura. Mentira, barriga nem tanto, entendeu? Porque você passou por isso. Assim como as outras que estão ali. Com certeza. Quantas vezes, quando eu fui contar do aborto espontâneo? Pois é, tô triste, tô chateada, acabou de acontecer. Ah, mas acontece com todo mundo. A maioria das mulheres vai passar por isso. A pessoa que fala isso, ela não passou. Não passou, por isso. com certeza. Então, ali dentro da comunidade, você conversa com pessoas que vivenciaram essa dor. Que vão entender. Que vão te acolher, porque elas passaram por isso. Verdade. E nós, mulheres aqui, estamos cada uma em seu movimento. Sim. E acho que o principal de tudo é você estar alinhada ao seu propósito. Com certeza. E quando você está alinhada ao seu propósito, você não só faz por você, mas como você faz para o mundo. Sim. Você faz para o outro. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Basta Sentir Maternidade Histórias Reais. Hoje, o tema da nossa conversa é a espera pelo sonho da maternidade, preparando o corpo. E nós temos duas convidadas super especiais, a doutora Bruna Kutaiti, que é nutricionista integrativa, chefe funcional e empreendedora na área de saúde, une sua especialização em nutrição clínica funcional, transtornos alimentares, seus estudos das medicinas orientais e na sua formação em gastronomia. E ela só tem 18 anos. Mentira! Obrigada, Bru! Obrigada, Pra mim, a honra é minha. Muito feliz de estar aqui com as duas. Obrigada. E temos aqui nossa querida Graziele Mansur, que faz parte da comunidade Basta Sentir Maternidade. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Mari. É um prazer também estar aqui, poder estar com vocês, falando um pouquinho sobre essa trajetória tão importante, né? Ai, tão importante, uma montanha-russa. Sim. Nossa, nem me fala. Né? De tudo. Grazi, conta pra gente um pouquinho da sua história, que eu quero saber de tudo. Aliás, eu já sei. Sim. É uma história super inspiradora. Sim. E eu acho que a importância de você estar aqui hoje é realmente levar essa inspiração para tantas outras mulheres que vão se identificar com a sua trajetória, com o que você passou, com o que você sente ainda hoje. Então, conta pra gente. Começou há 5 anos atrás, né? Então, há 5 anos atrás, eu e meu marido, nós estávamos casados, super tranquilos, e aí começou a ter aquele sentimento, né, do reloginho biológico, começou a falar mais alto, já começou a sentir aquele desejo de sermos pais, né? Foi então que a gente começou a tentar engravidar. Só que até então a gente achou que ia ser algo muito tranquilo, algo muito rápido. Então não teve, assim, até então, uma grande preparação para isso, né? Eu fui no médico, mas exame de rotina, normal, tava tudo certo. Isso você tava com quantos anos? 28 anos. Super novinha, né? Super nova. E aí começamos, tá tudo certo, começamos as tentativas, né? E aí o primeiro ano foi tranquilo, a gente começou a tentar, passou o primeiro mês nada, segundo mês nada, e normal. É assim mesmo, né? Lógico, já começa a bater aquela ansiedade, porque quando a gente quer engravidar, a gente quer pra ontem. Então a gente já imagina que vai ser ali espontâneo. Quando entra nesse mood já... Exato. Não é? Só que não foi assim. Os meses foram passando e nada. Até que completou 1 ano. Quando chegou em 1 ano, né, das tentativas, começou daquela pulguinha atrás da orelha, sabe? De que alguma coisa estava errado, de que não estava tudo bem.
Foi então que eu comecei a procurar especialistas, né, no assunto. Então, eu e meu esposo, a gente procurou alguns médicos, e até então fizemos vários exames e estava tudo certo. A nossa resposta era sempre que está tudo ótimo, está tudo perfeito, pode continuar aqui assim mesmo, vocês ainda são novos, então continua as tentativas. Certo. E a gente, então de repente, para nós está demorando um pouquinho mais, mas vamos continuar tentando. Continuamos. O tempo foi passando. Quando fazia mais ou menos uns 3 anos ali de tentativas, eu já estava começando não, na verdade eu estava no meio já da faculdade de nutrição. Uhum. E foi então que começou a me despertar um olhar um pouquinho diferente. Eu comecei a perceber que os médicos em geral, né, eles estavam me avaliando só minha parte realmente reprodutiva. Só meu útero, meus ovários, o sistema reprodutor do meu esposo. Mas, e a Grazi? E o Alex, né? Vocês como um todo, né? Exato. Como esse sistema que precisa estar em equilíbrio para fazer com que tudo aconteça. Exatamente. Então, a gente é muito mais do que só o sistema reprodutor, né? Com toda certeza. Principalmente, ó, a nossa cabecinha, a nossa emocional. Influencia muito. Exato. Comecei a fazer terapia nesse meio tempo, mas a parte nutricional, por eu estar fazendo nutrição, né, chamou muito mais alto. E eu percebi que eu precisava realmente preparar esse meu corpo melhor para que eu pudesse ter mais chances, né? Porque até então eu não tinha nenhum diagnóstico de infertilidade, então eu acreditava que talvez só algum ajuste já pudesse resolver o problema, né? Então comecei a estudar a fundo sobre nutrição e fertilidade. E você conversou sobre isso com o seu médico? Conversei. E a resposta, mesmo assim, não era tão boa. Era algo muito vago. Era algo assim, não. Só uma vitamina aqui, me passaram uma única vitamina, sem nem avaliar se realmente eu estava precisando daquela vitamina. Provavelmente ácido fólico. Ácido fólico, que serve para todo mundo, e um multivitamínico ali geral, né? Exato. Isso os anos passando, né? E a gente continuando tentando. Me formei, e aí eu fui, não, tem algo errado. Procurei outro especialista, foi então que eu recebi o diagnóstico de uma endometriose. Ah, sim. Então demorou para ter essa descoberta, porque não era uma endometriose profunda. Era algo um pouco menos grave, ainda bem. Né? Mas que você teria que passar por cirurgia? Não, graças a Deus não precisamos, né? Não precisei passar por cirurgia. Mas havia esse problema e também tinha um problema nas trompas. Sim. Então as minhas trompas, elas são... Não é obstruída que a médica lhe explicou, elas são enoveladas, acho que chama. E aí o que acontece? Dificulta, né, a passagem do óvulo para poder encontrar com o espermatozoide e acontecer a gravidez, né, de forma saudável e normal. Foi então que a gente decidiu ir para a FIV. Só que então eu queria ir para a FIV preparada. Eu não queria ir para a FIV de qualquer jeito. Nesse meio tempo eu já tinha me especializado em nutrição voltado para fertilidade. Isso você começou com 28, a tentativa, e você já estava com qual idade? Eu já estava na parte da FIV, você diz? Foi agora mais recente, já estava com 32 anos. Já. Nossa. Passou-se muito tempo. Sim. Só então, que 4 anos dessa tentativa, dessa busca... Muito. E aí aquela angústia, né, Mari? Porque você quer logo, você quer o bebê no colo, e a cada menstruação, a cada ciclo, é aquele sofrimento. Que você pensa, gente, quando vai chegar a minha vez? Sim. Quando vai ser eu? Sim. Né? E aí é realmente um sofrimento, é algo muito difícil, é um processo muito difícil. É muito difícil a gente ver vários relatos todos os dias ali dentro da comunidade Basta Sentir Maternidade. São histórias que, mesmo que você não esteja num processo, numa jornada quanto à maternidade, não tem como você não ser tocado de alguma forma, sabe? Porque se você não passa por aquilo no momento presente, você tem alguém da sua família que já passou, você conhece, ou sua mãe, ou uma prima, ou uma irmã, né? E quantas pessoas, às vezes, não falam sobre isso? Acho que por isso, e essa comunidade, ela realmente foi criada para isso, para a gente trazer essas histórias e que a mulher consiga ter um espaço para falar. Porque juntando isso tudo, a questão nutricional, a questão emocional, toda essa parte que precisa dentro de um sistema, como a gente disse, ela precisa acontecer para que o seu corpo receba da melhor forma aquele ser, né? Aquela nova vida. E, Bruna,
quando a gente fala dessa parte da nutrição, da endometriose que a Grazi descobriu, da infertilidade, né? O que é a nutrição, como é que ela colabora para a fertilidade da mulher? Eu acho que a forma mais ilustrativa para todo mundo conseguir enxergar é a gente pensar o seguinte: quando a gente quer plantar, fazer uma plantação de uma simples flor, de uma árvore, se o solo tiver pobre, desnutrido, se a gente não analisar as condições da onde a gente vai fazer aquela plantação, o sol, o clima, o vento, a energia, tudo, ela não vai crescer, né? Então, a gente precisa olhar o nosso corpo como se ele fosse um terreno biológico, em que a gente precisa nutrir para gerar mais fertilidade como um todo. E é exatamente o que vocês falaram, não adianta a gente gerar só nessa parte, né? O corpo, ele é um sistema, né? Então, são muitas coisas, muitos pilares que estão em jogo. Também, por exemplo, não adianta, a gente pode, às vezes, ter a melhor alimentação do mundo, tomar o melhor suplemento do mundo. Se a gente não cuida do intestino, por exemplo, a gente não vai absorver, né? Então, é um sistema. A questão da gestação, eu sempre falo que a gente tem ansiedade por 2 principais motivos, né? Medo do desconhecido e falta de controle das coisas. E ainda mais quando é uma primeira gestação, né? O que está no controle da mulher e do cônjuge, eles vão fazer. Mas é importante também entender que a gente não está só na mão da medicina e do que é óbvio ali, vamos dizer, né? A medicina é a base, é a essência, mas a gasolina, a nutrição é a gasolina, né? É a gasolina que vai deixar aquele solo mais fértil, que vai deixar a qualidade do óvulo melhor, né? Inclusive também trabalhar o homem. A ideia é que a gente consiga, por exemplo, a endometriose tem infinitas causas, né? Ela pode ser uma causa genética, mas hoje cada vez mais tem sido estudada que é multifatorial e muito relacionada a estilo de vida, por exemplo. Muito relacionada a emocional, a todo esse mundo inflamatório que a gente vive, desde poluição, agrotóxicos, metais pesados, né? E até a própria energia mesmo que a gente vive nesse estresse. Não tem como, o cortisol, ele é inflamatório, né? E o ponto é que a endometriose hoje ela está sendo muito falada, mas se você vê 5, 10 anos atrás, ninguém investigava. Era normal para a mulher ter muita cólica, era normal para a mulher sangrar muito. Não, é né? muito recente a questão da endometriose. Eu lembro que a minha mãe, eu já tinha nascido, sei lá, eu tinha uns 10 anos já, e eu lembro da minha mãe sentir muitas dores e ninguém descobriu o que era. E ela tinha essa cólica, ela sentia dores intensas e a gente não sabia. Quando foi ver, ela estava tomada por endometriose. Então é muito as pessoas olham, é drama, não é, precisa olhar. E quanto antes a gente investiga, hoje tem muitas ferramentas para o cuidado da parte da alimentação. Quanto mais anti-inflamatório, antioxidante, quanto mais natural, melhor a gente consegue proteger, né? E tirar todos aqueles alimentos que também podem estar piorando essa causa, né? Sim. Ô Grazi, o que você, a partir do momento que você também estudou a nutrição, né? Então, o seu olhar, ele mudou, e eu amei essa analogia, Bruna, que você fez quanto ao solo, ao nosso corpo, que ele precisa estar preparado para quando for plantar essa sementinha. Que essa sementinha num solo danificado, ela não vai rolar. Exatamente. Né? Ela não vai crescer, ela não vai crescer saudável, ela não vai vingar. Sim. Né? E realmente hoje em dia, se a gente pensar no mundo, no geral, no contexto mundo, eu vou esperar o mundo ficar em paz. Sim. Não existe o mundo estar em paz, existe você buscar a sua paz interior. Você não vai conseguir mudar para uma fazenda, virar uma camponesa. Exatamente, é verdade. Ai, às vezes eu penso, ai meu Deus, queria ser essa camponesa. Quem não quer? Dá vontade, né? Mudar, não, porque ainda mais a mulher, a partir do momento que ela vai para o mercado de trabalho e que ela começa a ganhar
ganhar o mundo, ela começa sim a ter filho mais tarde. Com certeza. Ela busca pela sua independência financeira, ela quer estruturar essa família, ao mesmo tempo ela fica entre o que é prioridade. Sim. Porque hoje em dia essa cobrança, né, as coisas mudaram muito, a gente vive uma outra época e a gente se cobra muito, então você tem uma cobrança que vem do entorno e você tem uma cobrança interna e não adianta a gente esperar que o mundo se equilibre para que esse equilíbrio exista dentro de nós, que a gente vire a camponesa e fique em paz, para que esse solo seja... Não, é o dia a dia. Exatamente. É essa busca dentro do dia a dia. E como que você entendeu, Grazi, a partir desse seu movimento, né, estudando e compreendendo mais sobre a nutrição, quais foram as mudanças que você fez para que o seu processo se modificasse? Então, foi uma mudança, assim, total. Então, a partir do momento que eu descobri realmente endometriose, eu não preciso me focar nisso, já tinha me especializado num assunto, então a alimentação principalmente mudou totalmente. Como a Mari mesmo falou, né, a vida já estava corrida, então eu não estava conseguindo me alimentar da forma adequada, eu não tinha tantos horários certinho para comer, então às vezes faltava até ali alguma alimentação que eu nem fazia, por exemplo, uma refeição que passava, o almoço. Você imagina, o almoço, super importante, às vezes passava ali, eu até comia, mas de uma forma muito rápida. Comia qualquer coisa ali e pronto. E aí teve essa mudança de chave, então eu comecei a colocar principalmente mais proteína na minha alimentação, que é muito importante, né? Sim. Principalmente alimentos anti-inflamatórios, como a Bruna bem disse, né? É essencial. Então frutas roxas, comecei a usar vários alimentos ali que ajudavam nessa questão da inflamação, né? E também junto à suplementação, só que de acordo com a minha necessidade. Porque também, às vezes, a gente vê ou a pessoa que está faltando, que tem deficiência, ou também o excesso. É mais difícil, mas acontece também. Sim. Como né? tudo é o equilíbrio, Exatamente, né? é o meio do caminho. Nem tanto lá, nem tanto cá, no meio. Exato, tem que ser. E aí, quando eu peguei os meus exames, e eu percebi várias carências, né? Eu não vou para uma FIV enquanto eu não ajustar isso. Sou nova, sou saudável, aí que a gente fica mais ansiosa ainda. Exato. Né? Peraí, tá tudo certo comigo, por quê? Né? Vem o questionamento. Exato. Aí fiz essa mudança na alimentação, na suplementação, passou-se alguns meses, fui fazer de novo o exame. Tinha 8. Aí, opa, já melhorou. Tá evoluindo. Mas ainda não é isso. Quero mais. Continuei me focando na dieta, exercício físico. Algo interessante também que você falou, né, sobre os metais pesados. Fiz um exame e descobri que minha taxa de alumínio estava, por exemplo, em 17. Altíssima. Comecei também a fazer suplementação para melhorar, eliminar metais pesados e melhorou. Como que é? Sistema de detoxificação, né? O nosso corpo, ele tem um sistema que, principalmente quando ele está carregado com muita toxina, e as toxinas, elas podem vir tanto dos metais pesados, de uma alimentação artificial, de uma bebida alcoólica, de uma poluição, e o nosso corpo, assim, eu falo que a gente não vai ter o controle dessas toxinas, porque é isso, a gente mora numa cidade grande, né? A gente, vida equilibrada, a gente vai se expor. Mas a gente precisa cuidar do nosso sistema de detoxificação para a gente, pelo menos, ter o poder de eliminar. Ou seja, cuidar da saúde do fígado, cuidar da saúde dos rins, beber muita água, né? Então, quanto mais a gente fizer, por exemplo, exercício físico que ativa toda a circulação, e hoje existem especiarias e ativos que ajudam a gente a eliminar metais pesados. Por exemplo, clorela, espirulina, são algas que elas grudam nos nossos metais, elas quelam e ajudam a gente a expulsar do corpo mais rápido. Olha que demais. E isso. tentando ao máximo entender da onde está vindo esse alumínio, né? Então, pode vir, tá vindo desde algo artificial que entrou na rotina, do próprio papel alumínio, da panela de alumínio, né? Ou às vezes até algum medicamento que pode ter uma contaminação cruzada e tentar reduzir ali as exposições, né? Então, tudo isso eu fiz. Troquei panela, troquei desodorante. Isso aí, tudo isso eu fiz. E fiz mesmo, gente. Foi assim uma mudança total. Sim. Mudei tudo que era plástico pro vidro. Comecei a fazer uma mudança drástica ali. E fui pra FIV. Chegando na FIV, eu consegui, desses 11, na verdade, aumentou. Eu consegui 19 óvulos. Nossa! Incrível. Muito, gente, foi olha, incrível. É impressionante o que é o nosso equilíbrio
corporal, mental, o equilíbrio da consciência. É. Você tomar consciência sobre algumas coisas. Tá, eu vou te escutar e depois eu até lembrei de uma coisa aqui para contar para vocês. Aí você conseguiu 19. 19 mas aí você óvulos. conseguiu somar todos esses óvulos que você tinha e ainda não tinha feito o embrião. Então, aí esse foi na hora da coleta. Eu consegui, Sim. eu fui para a FIV, coletei os 19, porém 14 estavam maduros. Porque normalmente Sim, na FIV sim. é assim, né? Nem todos estão maduros e é, tudo mais. Uhum. Desses 14, nós fomos daí para a parte do embrião, né? Uhum. Para formar e conseguimos 3 Sim. embriões. E aí, agora estamos no processo ainda, né? Então agora você está preparando o seu corpo Exato. para Receber implantar o embrião. embrião. E como que você tá? Nervosa, ansiosa. Ela não tem como. Não tem Lógico. como, não tem como. Mas eu acho que algo que me motiva bastante é fazer a nossa parte, né? Então, Sim. fazer aquilo que eu posso. Que é o que a gente tem o controle, né? Exato. É uma É coisa que eu isso. aprendi durante o processo. O que eu tenho controle, eu tenho que fazer. Isso. E tomar essa responsabilidade para si, né? Se a gente sabe que isso é importante, por que eu não vou fazer? Né? Então, a partir desse momento, a gente consegue ficar um pouquinho mais tranquila, porque minha parte eu estou fazendo, agora é com o cara lá de cima, né? É isso. Esperar e ver o que ele É reserva para nós. exatamente isso. E eu acho que isso é o principal da vida, porque se a gente não acredita que existe alguma coisa maior, a gente se coloca no centro como se nós fôssemos essa coisa maior. E aí, quando algo sai, foge do nosso controle, o peso é tão grande porque você não entende. Opa, se eu comando tudo, como é que isso fugiu ao meu controle? É verdade. Se eu estou fazendo tudo que eu posso, por que que não aconteceu da forma como eu gostaria? Exatamente. Porque existe algo maior. Sim, Porque você não está no centro, você é apenas um grãozinho de areia é verdade. no meio desse universo todo. Eu tenho muito essa consciência, assim, o que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que está nas rédeas da minha vida, aquilo que está sob meu controle, é responsabilidade minha, mas realmente existe uma parte, que é boa parte, que eu preciso entregar e confiar, sabendo que eu fiz o que eu pude. Eu lembro que lá em 2020, quando eu descobri que eu estava grávida, foi bem na época do meu aniversário. A gente estava em família, em casa, estava todo mundo em casa, todo mundo assim, sei lá, 6 pessoas. Eu pedi um almoço e a gente fez um almoço para cantar parabéns e tal, e eu encomendei um bolo, eu estava super feliz, e eu já estava com uma barriguinha ali, barriguinha mesmo. Legal. E aquela felicidade, né? Nesse tempo todo, essa consciência. Todos os dias eu acordava, eu falava, Senhor, hoje o que eu tenho para fazer? A minha parte. Perfeito. As pessoas foram tomar um vinhozinho. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu médico. Eu falei, tudo bem se eu... Não. Eu falei assim, ele, parabéns. Lembrei. Ele falou, parabéns, Mari, aí, como é que tá? Como é que tá essa gravidinha e tal? Falei, estamos aqui comemorando, brindando, mas eu não vou tomar nem um golinho para brindar. Eu lembro que eu falei isso. Aí ele falou assim, não, mas um golinho de vinho, Mariana, não vai mudar nada, Mariana. O equilíbrio. Aí eu falei, não, eu não vou tomar nenhum vinho. E eu ouvi falar que eu também não posso, que eu tenho que evitar o chocolate. Porque aí ele, mas Mariana, hoje é seu aniversário, tá tudo bem. E você, se você quiser, você não vai tomar uma garrafa, mas você pode tomar o seu golinho para fazer um brinde. Isso não vai mudar nada. E que vai fazer bem para a alma. E se você quiser, você vai comer um pedacinho do seu jogo que também não vai mudar nada. Aí eu só falei assim para ele e para minha família que estava ali. Falei, não vou tomar o golinho de vinho, eu vou brindar com vocês com água e também não vou comer o chocolate, porque se amanhã acontece alguma coisa, vai ficar na minha cabeça que a culpa, que eu não gosto dessa palavra, eu gosto da palavra responsabilidade. Perfeito. Que a responsabilidade foi minha, porque está dentro de mim. Então, eu escolhi. Então, eu escolho não fazer. Perfeito. Eu já tive uma vida fazendo, vou ter uma vida pela frente. Nesse momento, eu preciso cuidar de algo que vai além de mim mesma. Maravilhoso.
E não fiz. 4 dias depois eu perdi. Você tá brincando. Nossa, imagina. Imagina. Então eu penso nisso. Eu penso, imagina... Eu ia ficar com esse negócio na minha cabeça. Falar, foi aquele golinho que às vezes até evaporou na minha boca. Sim. Eu ia ficar pensando nisso. Quando eu perdi, eu só pensava assim, gente, eu fiz tudo direitinho. Eu fiz tudo direitinho. Então, realmente, precisou estar comigo um tempo. Sim. Eu precisei receber, dar esse amor para esse ser que teve o tempo dele aqui e eu tive o meu tempo com ele, de amor, de entrega. E é isso. E aí você transforma, você volta a ser aquele grãozinho de areia e se coloca no seu lugar, no meio ao universo infinito. Sim, verdade. E é isso mesmo que você diz, Grazi. É você sentir que você faz a sua parte. Você foi, você estudou, você está entendendo, você está preparando o seu corpo, você está preparando a sua mente. Você está fazendo a sua parte, assim como eu também estou fazendo. Gente, eu falo, é muito para assim, a gente iluminar o caminho, entender o caminho, ok, fácil, mas vestir a camisa, fazer, sair da zona de conforto, mudar hábito, né, e ter todo o cuidado, é a parte mais difícil, né? Então também a gente fala, às vezes estou fazendo o mínimo, não é bem assim, né? Às vezes a gente precisa mudar muita coisa do nosso estilo de vida, inclusive, para a gente conseguir ter essa programação metabólica, né? Então, uma virada de chave. Uma virada de chave. Né? Porque a mudança dói, né? Dói, não é fácil. Dói, não é fácil. Por isso que é difícil mudar. Exato. Eu, nesse processo de congelar óvulo, nossa, difícil, Nossa, porque horrível. faz um estímulo, e aí no estímulo, nós temos 12, 13, aí a hora que vê, e aí, quantos eram maduros? Nenhum. Eu passei por isso algumas vezes. E esse estímulo não é fácil. Muito doloroso. E aí, teve uma vez que meu pai virou para mim e falou assim, eu lembro que eu estava com ele no telefone, falei, não deu certo. Todas as coletas, como eu disse para vocês, eu já estou nesse processo há um tempo. E aí, o meu pai me perguntou, e aí? E agora? Qual é o próximo passo? Eu falei, começar tudo de novo. E aí ele disse, porque você quer. E aquilo me fez pensar muito. Porque eu falei, olha, é verdade. A opção é minha. Sim. Às vezes a gente se coloca uma cobrança tão grande de isso aqui tem que dar certo, isso aqui tem que... E aí você vai esquecendo todos os outros pontos da sua vida. É verdade. Você vai esquecendo que existe uma vida. Que você tem uma vida, que você tem trabalho, que você tem relacionamento, que você tem família, que você tem amigos, que você tem os seus sonhos. E você fica só naquilo. Isso aqui tem que acontecer. Você não vive. E aí você se enfraquece. Quando meu pai falou isso, ele tirou um peso das minhas costas. Ele não deve nem saber. Ele tirou um peso, porque ele falou, porque você quer. Porque se você não quiser, não tem problema nenhum. Sim. Às vezes a gente escuta, outro dia lendo ali na comunidade, uma das nossas queridas tentantes que estão também que está também nesse processo, ela escreveu assim, pessoal, não sei se você chegou a ler, eu não vou me lembrar o nome dela agora, porque são muitos relatos ali, eu leio todos. E aí ela escreveu assim, eu estou nessa tentativa, já coloquei embrião não sei quantas vezes, nenhum pega, já sofri não sei quantos abortos e tal. A minha vontade era dar um abraço nela, era encontrar com ela, dar um abraço nela e falar assim, respira um pouco e olha para outro lado. Vai viver um pouco outra coisa. Porque tá muito pesado, sabe? E aí ela, quando eu fui ver, ela falou assim, e agora vamos tentar de novo. E vários comentários embaixo assim, é isso aí, agora vai dar certo. Sim. Vai dar certo, vai firme, e Deus no comando, e não sei o quê, que é o que a gente fala pra gente, a gente fala pros outros. Sim, positivo, né? E aí eu fui lá e comentei. E falei assim,
Vai se você quiser. Perfeito. Porque o meu pai tinha acabado de me falar aquilo. Vai se você quiser. Libertador. Vai se fizer sentido agora para você. Se não, descansa um pouco e pensa. Vai no seu tempo. Eu escrevi isso para ela. Porque era o que eu gostaria de ouvir. Esse processo, ele traz muita ansiedade. E aí, Bruna, sabe uma coisa que eu quero te perguntar? A gente precisa manter o equilíbrio emocional, o equilíbrio na alimentação. Essa ansiedade ela vem de várias formas para as pessoas. Sim. Ou ela te faz comer muito, entrar Sim. em compulsão, Sim. ou ela te faz parar de comer. É isso mesmo. É igual a tristeza, a felicidade, a Isso. pessoa reage. Isso. Como é que faz? Então, tem vários estudos, inclusive, que hoje provam que quando a gente fica sob estresse, porque eu falo, a cabeça da mulher nessa fase fica a 1 milhão. Sim. Às vezes eu falo, a gente pode passar o dia inteiro sentadas, mas para a mulher ela tá correndo uma maratona o dia inteiro de tanta coisa que tem na cabeça. Então é literalmente como se ela tivesse correndo de um leão o dia inteiro. Isso faz com que a gente dispare muito cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. A gente precisa de um pouquinho dele, não de um pocão o dia inteiro. Nossa, né? o meu nome nesse momento Então. deve ser Mariana Rios Cortisol. Com Botelho. certeza. Porque olha... E assim, o cortisol em excesso, ele tem efeito quase igual de uma cortisona. Ele vai disparar muito açúcar no sangue, que é inflamatório, piora uma resistência insulínica, que para quem tem ovário policístico, por exemplo, é terrível. Ele vai utilizar músculo como fonte de energia, vai reter muito mais líquido, mais toxina, porque precisa guardar aquele líquido para as funções vitais, enfim. Então, hoje tem estudos que já comprovam que o cortisol afeta diretamente tanto no eixo de fertilidade e até na questão de fecundação. O cortisol também passa na placenta da mãe e tudo isso pode refletir até a vida adulta do novo ser. Pois é. A gente faz. E agora, namastê. Então, namastê. Agora a gente respira, não pira. A gente vai fazer namastreta que a gente pode, né? Porque é a mesma coisa. Infelizmente, a gente não vai conseguir mudar os fatores estressantes. Mas a gente tem o poder de proteger o nosso corpo perante a todo esse estresse. Tanto com o manejo do estresse, né? Sejam as práticas estudadas, seja yoga, meditação, ou às vezes um simples hobby, sair com os amigos, escutar música, né? Eu acho que tá no simples muitas vezes. Tá no simples. Natureza. O contato com a natureza. Essa questão de você interiorizar, você escutar uma música que é leve. Isso. Né, a sua parte espiritual. Exatamente. E não te deixe mais acelerado. Exato. E como você falou, Mari, mudar um pouco o foco também. Porque é aquilo, você faz o que está no seu controle, entrega e cuida de você. Sim. Cuida do entorno, né? E a gente tem o poder também de proteger o nosso corpo também com a parte da nutrição. Com alimentos anti-inflamatórios, com alimentos ou suplementos que sejam fontes, por exemplo, de triptofano, que aumentam a nossa serotonina, ajudam na produção de melatonina, que é para o sono profundo, né? Então, um ômega 3, por exemplo, é super anti-inflamatório, super antioxidante. Ou cuidar desses efeitos colaterais, né? Então, é o que está no nosso alcance, a gente proteger perante esse ambiente que a gente vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Não dá para virar camponesa. Não. Isso. Tem que lidar com isso. E como é que a pessoa consegue detectar se ela tem alguma disfunção ali na parte da alimentação? O que ela... O melhor seria consultar um médico. Sim. Né? Mas como que ela consegue perceber no dia a dia os sinais que o corpo dá? Eu acho a primeira coisa é a gente entender que não é normal se sentir cansada todo dia. Não é normal ficar doente todo mês. Sim. Não é normal tá caindo um monte de cabelo, tá caindo a unha, né? Então, o corpo, ele dá sinais. Não é normal a gente ter dificuldade todos os dias de concentrar,
né? Então, as deficiências nutricionais, eu sempre falo, por exemplo, embaixo da nossa unha a gente tem sangue. Se a gente tem um sangue forte, a unha fica forte. Se o sangue tá mais fraco, a unha vai ficando fraca com a gente, né? Entendi. Então, são sinais que isso a gente já consegue ir observando no dia a dia, a própria pessoa consegue se perceber, mas a melhor forma é, de fato, a gente ir para os exames, né? Então, seja os exames de sangue, os exames de imagem. Hoje existem exames genéticos que mostram pra gente como cada um metaboliza geneticamente cada vitamina, por exemplo, que era a história que a gente estava falando do ácido fólico, né? Então, o ácido fólico é incrível, mas tem pessoas que geneticamente não vão metabolizar o ácido fólico, que não tem a enzima que quebra o ácido fólico, então a gente precisa suplementar o metilfolato, que é o ácido fólico já mastigado para ele conseguir atuar melhor, né? Sim. Então, de fato, lógico, ter ali os profissionais da saúde para irem direcionando a necessidade, mas a partir dos sinais e sintomas a gente já consegue perceber. E para a gente, então, manter tudo em equilíbrio, fazer uma boa terapia, Sim, com uma certeza. análise, cuidar daqui de dentro antes de cuidar daqui fora, Sim. né? Buscar bons profissionais, informação de qualidade, Com certeza. se nutrir a alma, nutrir o corpo da melhor forma possível, com coisas boas, com boas companhias. É isso mesmo. Eu acho que esse seria um caminho bom, assim, uma coisa que eu senti também muito no ano passado. Eu acho que quando a gente está nesse processo, que você sabe muito bem o que você quer, você sabe o que você vai ter que se distanciar para agarrar alguma outra coisa, você precisa tudo você não vai conseguir ter, Sim. né? Você muda o seu estilo de vida. Exato. E aí, com isso, pessoas que faziam parte da sua vida Não faz passam a mais não sentido. fazer, É verdade. porque você está vibrando numa outra frequência, de repente. Eu comecei a sentir muito isso ano passado, como se fosse uma peneira. Sim. Uma peneira em relação a tudo, assim, aos trabalhos, porque é isso, o seu foco vai mudando, a vida vai te direcionando para onde você quer ir, para onde você quer chegar. Você sentiu isso também, Grazi, nesse processo todo? Em alguns momentos você estava super focada e você precisou se distanciar, ou você sentiu que, pelo contrário, Para mim, você Mari, precisou de mais gente, de mais atenção? Como é que é a sua jornada? na verdade, para mim, no começo, era bem off. Eu não falava para ninguém sobre isso. Então, pouquíssimas pessoas, né, sabiam. Hoje, eu ainda estou começando a abrir um pouco mais, mas não são todas as pessoas que sabem, mas eu não tenho mais problema em falar. Se alguém me perguntar, é tranquilo eu falar sobre isso. Isso é muito bom, né? É ótimo, libertador. Você tira um libertador. peso das costas. E faz bem para a saúde também, gente. Total, tirar, colocar para fora. Exato. Então, hoje eu já não tenho mais esse constrangimento, que a gente se sente até constrangida, infelizmente, às vezes, de falar sobre isso, né? Mas o que me ajudou muito foi realmente mudar o olhar, ressignificar a minha dor. Então, o que me ajudou foi realmente cair a fundo para ajudar outras mulheres a passar por aquilo. Então, através da minha profissão, eu consegui, ao olhar mais a dor do outro, que também estava passando pelo que eu estava passando, mas focando na dor do outro, eu esqueci um pouquinho da minha. Então, cada vez que aparece, né, que eu atendo uma paciente que vem com um problema similar, parecido, eu entendo, eu consigo ter aquela empatia. Sim, porque você passa por isso. Exato, né? E eu consigo esquecer um pouquinho da minha dor e olhar e ver, nossa, não é só eu que passo por isso. Tem mais gente. E poder ajudar também outras mulheres, porque muitas têm um problema muito menor do que eu. Às vezes, simplesmente um ajuste nutricional, a gente já consegue ter o positivo, né, Bruna? Sim, com certeza. Então, é muito mais tranquilo. Então, olhar para o outro, eu consegui deixar a minha dor um pouquinho mais de lado e hoje convivo muito melhor com isso, graças a isso e muita terapia também. Ai, que bom, que Ajuda bom. muito. Mas é exatamente isso. A partir do momento que eu comecei a falar, eu tirei esse peso das minhas costas, eu fui muito mais feliz. Hoje você me pergunta, e aí, o que você tá falando? Por que a barriga tem? Porque eu estou no processo de congelar óvulo. Por que você não tá indo na academia, Mariana? Você sumiu e não pode. Às vezes fica um mês, dependendo do quão forte foi o estímulo. Exato. Eu fiquei um mês. Você pode ter uma torção no ovário, você pode ter, né? Eu, todas as vezes que eu faço estímulo, eu tenho que ficar
um mês sem fazer exercício físico. Sim. Eu tenho que ficar, sei lá, 2 semanas sem pegar peso. Pegar peso mesmo, pegar uma mala, Sim. fazer um movimento mais brusco. Sim. E eu ficava escondendo isso lá atrás. A partir do momento que o Basta Sentir Maternidade, ele se abriu, ele nasceu, que eu falo disso, mas, gente, é libertador. E você abraçou muitas mulheres que precisavam desse colo, tenho certeza. Inclusive porque eu, né? hoje, Eu me sinto abraçada. infelizmente, a gente só vê perfeição, 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 que não é perfeito. Né? Que a gente sabe que não é assim. Não é. E causa mais ansiedade na Com gente. certeza, a tá gente numa acha, luta. se frustra, né? Sim. Sempre se frustra. Mas não é tudo lindo. E tá tudo bem não ser tudo na hora que a gente quer, tudo perfeito e tudo. Então, acho que as pessoas se sentiram muito abraçadas, Mari, tenho certeza. Eu também tenho certeza. Tenho que eu certeza. vejo isso todos os dias ali. E quando eu vejo esse movimento crescendo, assim, é uma alegria imensa, porque eu sei que essas mulheres se ajudam, mas vocês não têm noção de como vocês me ajudam. E quando eu quando eu tenho uma notícia que eu não gostaria de ter e entro ali na comunidade, estou mais chorosa, estou mais introspectiva e vejo os relatos, exatamente o que você relatou também, que você falou, Grazi. Não é que eu esqueço a minha história, mas eu penso assim, nossa, olha o que essa mulher passou e eu tô aqui reclamando, ela passou, não, eu vou dar a volta por cima, vai dar tudo certo. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com ela, sabe? Então é essa ajuda mútua, esse pegar na mão e falar, a gente tá aqui, vamos falar tudo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, vamos nos ajudar, porque é assim que a gente consegue seguir em frente. Outro dia eu fui dar uma entrevista, antes da gente encerrar, quero contar isso para vocês. Eu fui dar uma entrevista e a jornalista me perguntou assim, você criou a comunidade para ter o apoio das mulheres, para você conseguir falar sobre o assunto, mas em casa você não tem apoio? Eu falei, então, eu tenho apoio, só que assim, o João, ele não é mulher, ele não vai entender o processo. Toda vez que eu recebo uma agulhada na minha barriga e faço um estímulo, e o meu inchaço, e a minha oscilação hormonal e emocional, ele não vai entender, porque ele não passou por isso. A minha mãe, ela teve os filhos de forma natural, ela tinha 18 anos, ela foi ali, engravidou e deu tudo, você tá tudo ótimo. Ela também, ela vai me apoiar, todo mundo vai me abraçar, João vai me abraçar, vai falar, vem aqui, deixa eu te dar colo, minha mãe, meu pai, as minhas amigas vão, mas eles não passaram pelo que eu tô passando. E quando eu falo às vezes para um amigo ou uma amiga, nossa, hoje tá complicado, a minha barriga tá muito inchada, eu não consigo ir em tal lugar. Ai, frescura. Que exagero, Mariana, você é magra. Falo, não, amor, vamos fazer um FaceTime. Aí eu mostro, aí fala, nossa, Mari, eu não sabia que era assim. Então, se eu falo com você, você não vai falar, que frescura. Mentira, a barriga nem tanto, entendeu? Porque você passou por isso. É verdade. Assim como as outras que estão ali. Com certeza. Quantas vezes, quando eu fui contar do aborto espontâneo, pois é, tô triste, tô chateada, acabou de acontecer. Mas acontece com todo mundo. A maioria das mulheres vai passar por isso. A pessoa que fala isso, ela não passou por isso. Com certeza. Então, ali dentro da comunidade, você conversa com pessoas que vivenciaram essa dor. Que vão entender. Que vão entender, que vão te acolher, porque elas passaram por isso. É verdade. Exato. É verdade. Né? É verdade. E nós, mulheres aqui, estamos cada uma em seu movimento. Sim. E acho que o principal de tudo é você estar alinhada ao seu propósito. Com certeza. E quando você está alinhada ao seu propósito, você não só faz por você, mas como você faz para o mundo. Sim. Você faz para o outro. Através da dor, você está fazendo para o outro. Através da dor, eu estou fazendo para o outro. Tudo que a gente passa, quando compartilhado, é menos doído. Com certeza. Vem com emoção, vem com sabedoria, vem com evolução. Então, até onde a gente não precisava passar? É verdade. Né? Até onde isso tudo não faz parte do nosso caminho de crescimento aqui, pessoal, emocional, espiritual.
né? Com certeza. É verdade. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada por esse papo. Nós que agradecemos. Para mim é uma honra. E essa troca é de muito aprendizado. O que eu puder contribuir, puder ajudar nesse processo, para mim, com o maior prazer do mundo. E muito feliz mesmo de estar aqui com as duas, porque foi um papo muito rico. Muito. Bru, Obrigada, você Bru. é especialista dentro da comunidade Basta Sentir Maternidade. Você é a nossa Nutri, querida. E eu só tenho que te agradecer por toda a entrega, dedicação, passar o seu conhecimento, a sua maravilha que você é. Obrigada mesmo, viu, meu bem? E eu Muito quero te especial. presentear com o meu livro. Não, amei! Sabedoria de bolso. Amei. Vai andar comigo. Para você todos os dias, quando você acordar ou quando você for dormir, abrir numa página e ler o que aquilo ali tem para te falar, o que você vai absorver, porque esse livro Sabedoria de Bolso é para isso. Aliás, deixa eu ver aqui, ó. Ai, então, até... Gente, eu abri do nada, tá? Tá, Vou ler. Vamos ver. Você não precisa me diminuir para se sentir grande e eu não preciso provar nada para você a não ser para mim mesma. Olha que lindo. Legal, né? E falou muito do que a gente conversou. Sim. Exato. É sobre a gente. É sobre sempre. a nossa consciência. É o que eu converso comigo quando eu deito a minha cabeça no travesseiro. Pra Mari, você. obrigada pelo carinho. Grazi, quero saber Mari. novidades. Falaremos mais lá na nossa comunidade. Daqui a pouco a gente vai começar os encontros presenciais. Ai, que Incrível. ótimo. Isso vai ser assim, eu tô louca. Sabe quando você Incrível. só pensa nesse momento? Sim. Eu tô junto com a minha equipe, fazendo tudo, organizando tudo. Vai ser demais. Você vai estar também, Maior lógico. prazer. Todos os nossos especialistas, vamos ter roda de conversa, vamos ter, enfim, muita coisa boa. Presente, Obrigada, sabedoria de Mari. bolso para você. Quero né, te tá? agradecer em nome de todas as mulheres. Eu tenho certeza que todas estão se sentindo muito abraçadas nesse momento. Você bem sabe, como a gente falou aqui, né, o quanto é difícil falar sobre o assunto, o quanto é difícil se libertar realmente e poder mostrar a nossa dor uma para as outras, né? E obrigada, Mari. Esse caminho que você está mostrando para a gente de se abrir, de falar, está sendo mudança na vida de muitas mulheres, pode ter certeza. Viu? Obrigada mesmo. você, meu bem. Estou aqui torcendo para que o melhor aconteça, para que Amém. você continue com esse coração lindo, com essa Obrigada. forma de Você pensar, também. de viver e que aconteça o melhor sempre para você. Amém. Para nós, né? Para nós, para nós. Obrigada, meninas. E Obrigada. muito obrigada a você que acompanhou a gente. Se você, de alguma forma, se identificou com a nossa conversa, com tudo que a gente disse aqui hoje e ainda não faz parte da comunidade Basta Sentir Maternidade, que é voltada para mulheres que estão tentando, que estão na jornada da maternidade, vem conversar com a gente lá, vem se abrir, vem contar a sua história. Não fica guardando ela só para você, não, para você se curar através da fala, que isso é o mais importante. E a gente está lá, ó, de braços abertos para te receber da melhor forma possível, sempre. Um beijo Incrível. enorme, gente. Até o nosso próximo encontro. Beijinho.